Olá, nono ano, tudo bem com vocês? A videoaula dessa semana, ela vai ser um material aí que pode estar ajudando vocês a dar continuidade nas atividades do caderno base da REM, volume 2. As atividades dessa semana vão estar comentando um pouco sobre esses temas que eu vou falar, algumas questões aqui na nossa aula que pode estar ajudando vocês lá. Bom, acontece que houve um processo em que as pessoas em determinado tempo elas viviam muito mais no campo, no espaço do campo. E aí elas começaram a migrar do campo para a cidade. Um processo que ajudou muito nisso, nessa migração que é chamada aí de êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, foi a questão de instrumentos tecnológicos, da técnica estar mais aprimorada ali no campo e ocasionou a saída das pessoas. Por quê? Quando a gente tem mais um processo tecnológico mais avançado no campo, um trabalho que deveria ser feito por um grupo de trabalhadores acaba sendo feito por uma máquina que pode ser operacionalizada ali por um único ser humano, né? Então a substituição da mão de obra humana pela mão de obra da máquina. Então já não há mais trabalho ali para todas as pessoas, né? E nesse processo de substituição aí da mão de obra humana pela mão de obra da máquina, as pessoas acabam tendo que migrar do campo para a cidade em busca de oportunidades de trabalho e de desenvolvimento das necessidades básicas do ser humano, né? Então, esse processo da busca pela tecnologia no campo, que pode também ajudar ao aumento de uma produção e que acaba se tornando mais rentável também por conta de produzir mais em menos tempo com a máquina, acabou também dando um impulso na população urbana, no número da população ali nos grandes centros, né? Que agora são os grandes centros. Acontece que também, às vezes a gente tem em mente assim, a ideia de que tudo que está no campo é mais atrasado em relação à cidade. Hoje em dia é difícil a gente pensar dessa forma. Chega a ser errado pensar dessa forma, porque o campo ele detém elementos tecnológicos tanto quanto a cidade, dado a sua realidade, a sua necessidade colocada ali. Então, hoje em dia, um plantio no campo, seja um plantio ali de monocultura, esse plantio, desde a semente, é um aparato tecnológico muito grande. A semente que vai ser plantada, por exemplo, a gente falando de monoculturas, que são grandes cultivos, né? De soja, milho, transgênico, ele é uma semente que parece que é uma semente só, mas esse elemento semente, ele detém nele uma tecnologia que foi criada ali, essa semente foi criada dentro de um laboratório. Então, por isso se torna errado a gente ter ainda esse pensamento do campo como atrasado, né? E aí não necessariamente não cabe mais, né? Então a gente tem essa questão do campo com também técnicas desenvolvidas, né? Conforme a ciência, né? A ciência cumprindo esse papel de desenvolvimento aí do campo. Bom, nesse quesito também, outra questão que é muito importante que vai ser comentado, que vocês vão perceber lá nas atividades dessa semana,
seria em relação à informação. Então, vai ter um trecho de um texto do geógrafo Milton Santos, em que ele comenta que nesse período do capitalismo a informação ela é de extrema importância e por isso que ele chama de meio técnico científico informacional, em que o que gera dinheiro nesse período que a gente vive, a informação ela é um elemento gerador de dinheiro. E dentro dessa ideia da informação, ela vai ter um comprometimento de convencer as pessoas. Então, em determinado período, não importava mais somente produzir um produto. Era preciso, antes de produzir, você também produzir uma sensação no consumidor que ele precisa daquele produto, convencê-lo sobre a necessidade daquele produto para a existência da pessoa, né? Então, muitas das vezes isso é criado em nós. É até assim, difícil você compreender que uma pessoa ela pode ter um celular que não seja um smartphone, por exemplo. Um celular que ela não tenha rede social, não tenha um sistema de conversa ali, um aplicativo de conversas ali. É assim, pra gente parece que é inimaginável uma pessoa viver assim. Por quê? Será que realmente na vida do ser humano a gente sempre precisou disso? Não, isso foi criado. Nós somos convencidos a pensar que é impossível a gente viver sem essas plataformas, essas formas de viver. Então, a publicidade, dentro dessa ideia da informação, a publicidade ela tem um papel extremamente importante, né? E aí a gente percebe que o que gera dinheiro hoje em dia para as redes sociais é publicidade. Você está vendo uma postagem ou outra em uma certa rede social e você vai estar colocado ali uma publicidade entre. Então, as empresas aí fortes é empresa de quê? Empresa de informação, né? O forte dela é a publicidade, né? Então, eu estou aqui no vídeo comentando de forma geral, não estou citando o nome de empresas, porque não se faz necessário estar citando o nome, mas dentro da explicação eu acho que vocês conseguem pensar aí nos nomes dos produtos que vocês consomem de redes sociais e etc, né? E aí dentro desse processo de convencer, nem sempre é utilizado o mecanismo aí do que necessariamente o que é comprovado cientificamente, o que é recomendado. E aí a gente tem o processo das fake news, né? Que se tornaram nos últimos tempos muito reais aí na nossa vivência. Outro processo que é muito interessante nesse momento que nós vivemos do capitalismo, em que um outro momento lá das atividades vocês vão perceber no texto, é a questão da internacionalização do capital. O que isso acontece? Então, isso vai ter um trecho do texto lá da autora Maria Encarnação Espósito, em que, de uma forma bem geral, seria a relação das empresas. Como as empresas elas buscam por uma internacionalização até para alcançar os seus objetivos, de alcançar um mercado consumidor maior, de obter sistemas de lucro e por vários motivos. Então, o que acontece? Dentro do desenvolvimento capitalista, cria-se a ideia de países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos foram aqueles que inicialmente conseguiram desenvolver a sua economia, principalmente em torno da indústria. Então, esses países desenvolvidos seriam os industrializados.
Mas foi com o passar do tempo, eles foram percebendo que se eles levassem as suas indústrias para países não considerados desenvolvidos, eles poderiam estar mais próximos da matéria-prima, eles poderiam também utilizar a mão de obra lá daquela região, que não seria uma mão de obra cara, né? Porque não era uma mão de obra especializada. Então, eles poderiam também obter mais lucro em torno disso. Não iam gastar com transporte de matéria-prima, iam utilizar uma mão de obra que poderia ser mais... que não iria pagar tão caro por essa mão de obra. Então, seria mais interessante, né? E estar mais próximo do mercado consumidor também, dependendo do lugar que ia. Então, os países desenvolvidos, que a autora coloca como país de centro, eles começam a levar as suas indústrias também para os países considerados de periferia, os países considerados subdesenvolvidos. Então, esses países subdesenvolvidos eles já não podem mais ser considerados subdesenvolvidos, porque ali começou a se desenvolver a indústria no território deles, né? E aí agora o termo utilizado para esses países são os países de periferia. Ao mesmo tempo, o país de centro que levou a sua indústria lá para o país de periferia, ele vai aplicar a sua tecnologia lá no país de periferia. Se ele está aplicando a sua tecnologia lá, de alguma forma, essa tecnologia ela tem que voltar, o custo dessa tecnologia tem que voltar, porque quem criou a tecnologia foi o país de centro. Então ele foi lá, implantou, e o lucro da produção aí, que é utilizado ali, como a indústria vai funcionar, volta para o país de centro. Então a gente tem um processo muito avançado hoje em dia desse sistema. O texto está colocado dessa forma assim mais simples, mas o processo hoje em dia é muito mais avançado, e são muito mais coisas que vão acontecendo. Uma empresa hoje em dia, uma marca, ela é na verdade uma marca, porque às vezes você tem uma marca de sapato em que ela não é dona das suas indústrias, ela é só uma marca, ela só é o cérebro daquela marca, é onde pensa como vai ser o modelo daquele produto, como vai ser produzido. As indústrias daquela marca vão ficar em outro lado do planeta Terra, onde vai estar sendo produzido os produtos. E aquelas indústrias não são da marca em si. Aquelas indústrias são terceirizadas daquela marca. Outra empresa vai estar responsável pelo transporte desse produto para o mercado consumidor. E aí outra terceira empresa vai estar responsável aí pela tecnologia da informação desses produtos e dessa marca. Então percebam que as empresas, elas vão nesse processo de internacionalização do capital, elas vão se tornando assim, o termo mais fluido. Então, a sua produção vai sendo responsável por outro, porque vai buscando sempre estar espalhado pelo mundo e sempre de uma forma que vai obter mais lucro, né? Uma organização de obter mais lucros, e acaba tendo essa forma em que uma única marca ela tem uma outra dinâmica totalmente diferente do que era antes, do que antes era dona de sua própria produção. Hoje em dia não, hoje em dia é mais essa questão da internacionalização, ela se torna dessa forma. Bom, para essa semana é isso que eu tinha que comentar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Participem lá na pauta da aula com o nome de vocês para gerar presença. Caso tenham dúvidas, podem comentar lá que eu estarei respondendo também, ok? Até a próxima, tchau!